Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa noite que o Senhor nos permite. Nos unimos em oração. Que possamos meditar na Sua palavra com a autoridade do Senhor. Que a Tua palavra venha em nosso coração com a certeza que o Senhor é soberano. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor. Nós engrandecemos o Seu nome, porque o Senhor ainda está na história. É o Senhor que nos presenteia com as bênçãos e é o mesmo Senhor que nos protege da dificuldade. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é poderoso. Esteja conosco nesse sábado à noite, que possamos Te adorar e ouvir a Tua voz. Abençoe, Senhor, a todos que estarão comigo nessa live. E que em nome de Jesus, o Senhor se faça presente na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus. Cuida dos nossos enfermos, Pai, que precisam tanto da mão poderosa e do maior médico. Que o Senhor venha com o Seu milagre da cura e restauração. O que eu peço, Senhor, e clamo ao Senhor, esteja com esse meu irmão e minha irmã que está no leito do hospital. Restaura, levanta, protege em nome do Senhor e traz a paz de Cristo, Senhor. Nós precisamos de uma restauração, porque quando o Senhor coloca a Sua mão poderosa, milagres acontecem. Nova história se abre no decorrer da nossa vida. E que precisamos e devemos crer no Senhor, que mesmo em meio ao caos e às coisas difíceis, lá está o Senhor, nos protegendo, cuidando de todos nós. Por isso, Pai, abençoa o lar desse meu irmão e minha irmã que está comigo essa noite. Cuida, Senhor, dos familiares. Cuida, Senhor, das famílias, do nosso lar, da nossa casa. Que o Teu Espírito esteja tomando posse do nosso lar, trazendo toda a graça do Senhor nos nossos lares e das nossas famílias. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos pelo nome poderoso de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Que mesmo quando nós estamos aflitos, podemos clamar ao Senhor. Um milagre acontece. Restauração, cura. E o poder do Senhor desce do céu e nos abençoa. Obrigado, Deus, porque o Senhor me dá esse privilégio de ouvir a Tua voz. Que eu possa diminuir o Seu crescer esta noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que a graça de Jesus esteja no seu lar, com os seus familiares, protegendo todos, trazendo a graça, o amor e a misericórdia do Senhor no seu lar. Que o poder de Cristo esteja cuidando dos seus familiares. E que essa situação da pandemia não esteja afetando o seu lar, mas se tentar entrar, o Teu Espírito toma posse e vai proteger todos os seus familiares, em nome de Cristo. Eu espero isso, espero que você creia do fundo do seu coração que Deus é poderoso e Deus cuida de todos os seus, inclusive você que está aí comigo agora, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus te proteja, que Deus te dê direção para esse ano de 2021, para que possamos adorar a esse Deus e louvar esse Deus maravilhoso. Como você bem sabe, aos sábados nós fazemos um devocional do livro de Salmos e eu queria compartilhar com você um salmo hoje para nós meditarmos um salmo que fala salmo de romagem ou de degraus. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas você vai perceber que na epígrafe vai dizer isso. São salmos que os salmistas
tem o coração de louvor a Deus em momento da história do povo de Deus. E eu queria compartilhar com você esta noite de sábado, para que possamos abrir o nosso coração para o que o Senhor tem a nos ensinar através desse Salmo de número 126. Salmo 1, 2, 6. Se você estiver aí com a sua Bíblia, você sabe que eu desafio as pessoas lerem comigo, que é importante. Abra a sua Bíblia, chama um familiar seu aí, leia junto com ele ou com ela, e que vocês possam olhar para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, porque é tão rica a palavra do Senhor, que tem muita coisa a nos ensinar, principalmente neste ano de 2021, no ano que se inicia como o findar do ano de 2020, dessa crise da pandemia. Começa-se o ano também nessa pandemia, mas eu creio em nome de Jesus, que Deus tem uma nova história para todos nós. Deus tem uma nova direção nesse ano de 2021, e é isso que eu queria compartilhar com você hoje, esta noite, eu e você, meditando desse Salmo de número 126. Abra a palavra de Deus aí e medite comigo, eu vou lê-la, que você me acompanhe em nome de Cristo. Salmo 126 diz assim, é um salmo bem curtinho, mas com grandes verdades a nos ensinar. Salmo de número 126 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, meu irmão? Salmo 126 é um salmo belo, maravilhoso demais. É um salmo que nos ensina nesse momento que nós estamos vivendo. Eu queria tirar um tema com você esta noite. Deus tem uma nova história para você. Se você tiver com alguém perto de você aí, diga a ela assim, esse Salmo 126 diz, Deus tem uma nova história para você. Aponte para ela e diga isso. Em Deus, você tem sempre uma nova história. Nesse salmo de romagem, para você entender o contexto, depois da morte de Salomão, o reino, o povo de Deus, se dividiu em dois reinos. O reino do norte, de 10 tribos, que tinham sua capital, que se reuniam, chamada Israel, que era a Síria. Eles, no território da Síria, os 10 tribos se uniram, chamado Israel, e se uniam na terra de Samaria. Eles se uniam, adoravam a Deus daquela forma. E nós tínhamos o reino do sul, onde era Judá e Benjamim, que era o reino do sul, chamado Judá. Eles tinham a sua capital em Jerusalém. Mas o reino do norte foi invadido e teve o domínio da Síria. Posteriormente, depois, o reino do sul, Judá, foi invadido pelos babilônicos. Foram levados cativos. Ficaram 70 anos cativos. E é tão interessante que esse momento, que você lê esse Salmo de 126, é o momento onde Ciro, o rei da Pérsia, que publica um decreto, dando a oportunidade de todo o povo voltar para a reconstrução de Jerusalém. E todo o povo começa a retornar do cativeiro. E esse salmo tem duas ênfases interessantes, que é uma restauração e uma nova história para o povo de Deus, porque eles voltaram para as suas terras. E
esse Salmo 126, ele trabalha o passado, pois esse passado tem uma nova história de salvação que conta um passado de glória a engrandecer. Esse Salmo 126 conta a história no versículo 4, no passado, versículo de 1 a 3. No passado, de 1 a 3 fala dessa história, que eles poderiam contar o que eles viviam e também contar o momento que eles foram cativos. Mas o presente, versículo 4, tem um desafio que nós precisamos enfrentar, ou seja, a crise que estamos vivendo. O povo de Deus viveram a crise do cativeiro. 70 anos cativos. Choraram, se angustiaram, foram oprimidos, sofreram. E também, esse Salmo 126, ele não fala só do passado e do presente. Do versículo 5 ao versículo 6, ele fala do futuro. Temos um investimento e um futuro a zelar e a fazer. Porque esse futuro é um investimento numa promessa de Deus, uma nova história, para nós vivermos e entendermos que o mesmo Deus que agiu no passado, o mesmo Deus que agiu no presente, o mesmo Deus que restaura e dá uma nova história para vivermos esse futuro, é esse mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus que nós adoramos, é o mesmo Deus que nós clamamos, é o mesmo Deus que nós servimos. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus sempre tem uma nova história para todos nós. Deus tem uma nova história para você, meu querido. Individualmente eu quero dizer só a você, que você tenha o coração, a certeza, que aquele povo que foi escravizado, aquele povo que sofreu, que lamentou-se, que teve um momento difícil, Deus os livrou. Mas para isso, eles passaram por uma reestruturação e uma nova história aconteceu, porque eles aprenderam o que significava estar diante de Deus e entender que esse Deus da história nos dá a chance de viver uma nova história todos os dias, de um novo começo, de um novo iniciar. Por isso eu queria compartilhar com você, meu irmão, esta noite, dizer a você que esse ano de 2020 acabou. Se iniciou o ano de 2021. E aí você pode dizer para mim assim, mas Orlando, nós não estamos no meio da pandemia ainda? Como você vem falar de uma nova história? Irmão, tem horizontes para todos nós. Está abrindo-se caminhos. Está aparecendo aí as vacinas. As pessoas já estão tendo, embora não com clareza, mas a certeza que eles deveriam se apegar a Deus. Para você, meu irmão, que aceitou Jesus, que caminha em direção ao Senhor, você sabe que Deus tem uma nova história. Você sabe que Deus ainda nos dá uma chance de viver o novo. O ano se iniciou e hoje eu quero dizer a você que essa nova história, com esse texto de Salmo 126, que no passado o Senhor restaurou o povo à terra. O mesmo Deus que restaurou deu uma nova história para esse povo. Só que o problema do povo é que eles caíam em opressão, clamavam a Deus, Deus libertava esse povo, eles voltavam a se desviar de Deus, Deus liberava e tirava a mão da proteção e o povo caía em desgraça de novo, clamavam a Deus, Deus sempre levantou um libertador. Mas o último libertador que o Senhor levantou, chamado Jesus, é o libertador definitivo. Para você entender que a nova história sempre está no Senhor. A nova história da sua vida, não importa o que você viveu, importa o que Deus tem para você. E com base nesse texto, do Salmo de número 126, o Salmo de romagem dos degraus,
é um salmo de adoração. E eu queria que você aprendesse, como eu aprendi, 3 coisas importantes desse salmo. E eu queria compartilhar com você essa nova história que o Senhor tem para mim e para você. Ele está nos ensinando desse salmo. A primeira coisa que eu aprendo do Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3, diz que a nova história começa quando? Como, Orlando? Percebemos que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor no dia de hoje. As maravilhas que Deus fez no passado, nós devemos estar com o coração queimando no presente, hoje, para que a nova história do Senhor se renove e aconteça. Olha o que diz no versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, ou seja, lembraram do passado das glórias. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa alegria de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando o povo de Deus estava voltando para a sua terra natal, eles estavam tão histéricos de alegria, que eles entenderam que eles não estavam vivendo só de história, eles estavam vivendo do presente. Naquele momento, a intervenção de Deus trouxe a expectativa de volta. Trouxe a volta à liberdade, porque estavam perdidos, sem liberdade. Trouxe de volta a pátria, voltando para sua terra. E trouxe de volta o templo e a família. É isso que o povo de Deus hoje precisa ter em seu coração, que eles viveram no passado. Uma crise de desinstalação, ou seja, tirou da sua terra. Uma crise coletiva, todos ficaram desesperados. Uma crise de melancolia, todos choraram. Uma crise de nostalgia, como era bom antes. Uma crise que eles entenderam que deveriam trazer em seus corações a certeza que eles estavam voltando. O sonho não era passado, o sonho era real. Como era a nossa vida antes da pandemia, meu irmão? Como era a nossa vida antes de tudo isso? Nós tínhamos a oportunidade de cultuar a Deus, de unir-nos, de orar um pelos outros. Eu lembro que as pessoas colocavam a mão na cabeça, oravam, choravam, intercediam pelos doentes. Hoje nós estamos com o nosso coração sem a nossa terra, que é a igreja, sem a nossa visão de melancolia, a gente só chora, a nostalgia de como era bom. Mas Deus quer fazer uma nova história hoje e quer que você perceba as maravilhas que Deus não só fazia antes, no passado, faz hoje também, faz hoje na sua vida. Quando você entende que Deus te protege, é porque Deus está ainda fazendo hoje. São maravilhas que Deus ainda faz. Quando você olha para as pessoas que estão com esse convite, esse convite tem trazido um despertar do povo para entender como o outro era bom estarmos juntos, como o outro fazia diferença. É tão interessante nesse texto que Deus abriu o coração do rei persa, Ciro. Deus abriu as portas do cativeiro. A libertação nunca é obra humana. Uma nova história nunca é obra humana. A intervenção nunca vai ser só humana. Pode ser no sentido terreno, mas no sentido de restaurar e uma nova história sempre será uma soberania divina e a mão divina de Deus para nos dar uma nova história. Hoje, meu irmão e minha irmã,
Quando você entrar na presença de Deus hoje, nesse momento, eu quero dizer a você, abra o teu coração para uma nova história. Não fique se apegando só no passado. Fique se apegando nas promessas de Deus. Você vai ver isso futuramente neste Salmo 126. Que você tenha certeza no coração que você deve buscar com fervor o Senhor. Porque o povo de Deus só começou a entender o que era buscar com fervor ao Senhor depois que eles estavam no cativeiro. Nós tínhamos oportunidade de buscar com fervor. Muitas vezes não buscamos. Achamos que buscamos. Mas como Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e ali falavam em línguas como fogo, todos tinham fervor no coração, impactavam todos, porque uma nova história da igreja estava começando. Uma nova história começa, meu irmão e minha irmã, que nós devemos buscar o Senhor hoje com fervor. E não vamos esperar o pior acontecer. Já sabemos que o pior pode acontecer. Estamos vendo acontecendo. Às vezes nós só damos créditos a isso, que esse Covid é perigoso, quando alguém da nossa família é atingido. Nós temos no nosso meio irmãos que estão passando por crises com essa enfermidade, que precisam da cura. E talvez Deus esteja contando com o seu fervor, a sua oração, a sua intercessão, para restaurá-los e fazê-los viver uma nova história. Eu peço a você, eu clamo a você, que você ore ao Senhor, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ter uma nova história. Essa semana, hoje, família Cicido precisa da nossa oração. Família Cicido perdeu a nossa irmãzinha querida Teresa. Ela está com o Senhor. Mas a família ainda continua. Nós precisamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor restaure a saúde deles. Cuide deles. Que eles possam trazer ao coração o passado de viver com a irmã Teresa. O presente que ela se foi, mas o futuro implantando em suas vidas o que eles aprenderam com a senhora Cicido. Peço a sua oração, meu irmão. Como o povo que precisava da restauração voltar à sua terra, nós precisamos da restauração de uma nova história. Porque o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. O mundo não será mais o mesmo depois dessa situação passar. Porque a todo momento virão coisas novas. Porque é o prelúdio da volta de Jesus. E a volta de Jesus diz que muitos sinais aconteceriam. Muitas catástrofes sinalizariam a volta de Jesus. E hoje nós estamos vendo isso. Eu quero dizer a você, meu irmão, uma nova história Deus tem para você. Mas hoje, enche o seu coração com o fervor do Senhor. E busca o Senhor, porque Ele está voltando. O dia eu não sei, mas se prepare como hoje. Hoje fosse o dia da vinda do Senhor. Muitos viviam brincando no Evangelho, mas hoje essas pessoas entendem que o Evangelho é real. Assim como o povo caiu em cativeiro, nós estamos cativos dessa doença. Essa doença nos oprime. Essa doença muitas vezes nos dá momentos de choro, de rancor, de sofrimento. Mas ela não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus nos livra do cativeiro, nos restaura, nos orienta e nos direciona.
Por isso, tenha o seu coração hoje, meu irmão e minha irmã, uma nova história fervorosa na sua vida e no seu caminhar com Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe e te ajude nessa primeira aplicação que eu queria que você tirasse, desse Salmo de número 126. Uma nova história começa quando percebemos que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor no dia de hoje. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que esse Salmo 126 me ensina, espero compartilhar com você, é que a nova história começa quando? Versículo 4 diz assim: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Sabe o que o povo entendeu? Que as correntes passavam, as águas caminhavam, as águas não ficavam paradas, a corrente se renovava. E essa nova história, eu entendo que ela começa quando nós percebemos que o momento triste é o palco para o sucesso de amanhã. O momento triste da sua vida é o palco para uma nova história e um novo libertar, uma nova direção, uma nova vida, porque seu coração encheu de fervor. E eu creio que você verá as maravilhas de Deus hoje. Um passado de glória que o povo viveu não foi a garantia para ter um presente glorioso, ou seja, eles caíram cativos. O passado que Deus fez, de Deus libertar, de Deus proteger, de Deus curar, de Deus restaurar, não foi uma garantia deles não estarem cativos. Eles foram cativos porque eles entenderam que Deus não vive só no passado. Deus é um Deus da história. E esse Deus da história é no momento difícil da nossa vida, em meio a essa pandemia, nós vamos ter a certeza do sucesso, porque ela será um palco dos milagres de Deus na sua vida, na sua casa e no seu relacionamento familiar. Quantas famílias não tinham em seu coração a percepção que os familiares eram importantes? Quantos de nós vivemos e nem percebemos que o meu cônjuge era importante, que o meu cunhado era importante, que a minha cunhada, minha sogra, meu sogro, meus amigos, quantos eram importantes? E eu não via só as glórias da minha vida secular, das festas. E aqui no versículo 4, aqui o salmista está dizendo: traze-nos de volta, outra vez, Senhor, lá do cativeiro. Vai se passar por uma restauração e uma nova vida de sucesso e de glória vai se começar. As antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje. Assim como as antigas mágoas não devem estragar o nosso presente. As coisas que Deus tem para mim, para você, para mim e para você, são coisas novas. A sequidão do passado e o sofrimento do passado, a sequidão de hoje, nunca vai ser um motivo de desânimo, ou pelo menos não deve ser. Sabe por quê? Mas para aquele que clama ao Senhor, entende que as águas passam, o sofrimento vai embora. É tempo da igreja fazer assim como Elias, como ele disse: ah, se os céus fendessem e tu descesses. Ah, se o céu vir na nossa direção. A Shekinah de Deus, a glória de Deus, vai se derramar sobre todos nós. E a nova história
vai mostrar a obra soberana de Deus em nossa vida. A nova história é o fruto de uma oração fervorosa. A nova história é o milagre de Deus na nossa vida. Se você tiver no teu coração a certeza que esse momento triste vai passar, porque esse momento triste é o palco para o sucesso de Deus amanhã. E Deus não perde nunca. Deus não fica para trás nunca. Aquele que serve ao Senhor fluirá. E esse texto fala, traze-nos outra vez, Deus. Eles estavam alegres porque estavam voltando do cativeiro. Nós precisamos nos alegrar, chorar sim, por todos que foram. Prantear sim, por todos os entes que nos deixaram. Mas ainda, os familiares ficam. E eles contam com a nossa oração. Eles contam com a nossa intercessão. Eles contam com o Espírito Santo de Deus, os console e também a nossa oração. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem uma nova história para todos nós. Não só para eles, não só para um ou outro. Deus tem uma nova história para todos nós. Você crê nisso que eu estou dizendo? Você crê de todo o coração? Assim como Deus trouxe todo o povo do cativeiro babilônico e restaurou a sua terra natal, as suas casas, as suas famílias, a sua pátria, um dia nós estaremos também assim. Deus irá nos restaurar para a nossa morada celestial. Mas até lá, vamos viver a nova história aqui. Vamos ter a certeza que Deus nos dá a chance aqui de desfrutar das coisas maravilhosas do Senhor. Por isso, ore pela sua casa, ore pela sua vida pessoal, ore pela sua família, ore pelos seus familiares, ore por aqueles que perderam um familiar. Peça a Deus para que eles percebam a nova história, que essa nova história está acessível a todos que clamam ao Senhor. E para findar esse Salmo 126, que eu queria compartilhar com você, que além dele ter uma nova história para todos nós, que nós devemos ter em nosso coração a certeza que no momento difícil precisamos lembrar do Senhor. Deus tem uma nova história para todos nós. Do versículo 5 e versículo 6 do Salmo 126 diz assim, versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que quer dizer esse salmo aqui? Nesses versículos 5 e versículo 6, fala de uma semeadura. E essa semeadura sempre será dinâmica. Ou seja, ela exige de todos nós, para semear, é sair, andar e chorar. Quando nós temos a certeza que esse chorar, no meio do caminho, nesse Salmo 126, a terceira coisa que eu aprendo nesse Salmo é que uma nova história começa quando percebemos que as lágrimas é o início para uma colheita muito, muito, muito abundante. Se a tua vitória, que é uma promessa de Deus, vai se comparar ao seu choro hoje, imagine a dimensão da vitória. Será muito maior. Hoje, você precisa ter a certeza que a promessa de Deus ainda vive na sua vida. O que Deus prometeu para você quando você aceitou Jesus? O que Ele falou para você e para sua casa quando você falou que você servia a Jesus? Quando o povo estava voltando para a sua terra natal e a sua pátria, eles tinham a certeza que Deus estava restaurando. Israel havia semeado com as lágrimas, como cativos na Babilônia.
E agora eles iriam colher todo o momento que eles choraram, todos os momentos desse fruto da libertação que Deus deu. E eles agora estavam voltando à sua terra natal. Os judeus precisavam continuar crendo na lei da semeadura. Precisavam lançar sementes naturais e espirituais da restauração, ou seja, uma nova história, a fim de que mais uma vez alegrasse-se sempre no socorro divino. Você acredita no socorro de Deus? Você acredita que Deus pode curar ainda? Você acredita que seu coração se encher de fervor, você orará e Deus fará milagres? Você acredita? Seja sincero comigo. Você acredita? Você pode perguntar assim, mas Orlando, e essas pessoas que serviram ao Senhor e faleceram por esse Covid? Deus não estava vendo? Deus não estava percebendo que eles adoravam a Deus e passaram por tudo isso? Eles não estavam aflitos, mas se foram? Olha bem isso que eu vou dizer a você, meu irmão. Olhe bem isso. Nós passamos, quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida toda querendo ter a oportunidade de nós nos encontrarmos com o nosso Mestre, de nós desfrutarmos da sua presença, de nós estarmos andando em ruas de ouro, de nós sabermos que na presença dele nós não teremos mais choro, angústias, aflições, sofrimentos. Será a Shekinah do Senhor atuando naquele momento. E quando Deus nos dá a oportunidade, nós não queremos. Se Deus quiser me levar, que assim seja. Se Deus quiser levar-nos na presença dele, que assim seja. Quer comais ou bebais ou fazer qualquer outra coisa, seja tudo para a honra e glória do Senhor. Seja tudo para que o Senhor seja glorificado. Entenda que você, semeando com as suas lágrimas, vai ser o início de uma colheita abundante. Mas Orlando, se você está falando que está com o Senhor, não é meio coerente você falar de uma colheita que é abundante? Que é uma colheita mais abundante do que estar na presença do Senhor? Que é uma colheita mais abundante de você ver o milagre da cura? Que é a colheita mais abundante do que você viver a experiência com o Senhor, com o coração fervoroso no Senhor e ver os milagres do Senhor? Esse mundo é um mundo que, se você olhar agora, vai preparar muito choro, muito sofrimento. E nós só temos uma coisa de abundante: a esperança que uma nova história Deus tem para mim, seja aqui ou seja com Ele. Tenha fé no seu coração que o Senhor é vivo. Eu não estou falando para você falar, nossa, então vou morrer. Não. Deus conhece o tempo. O tempo diz que cada um, quando Deus assim permite, nós podemos ser curados, nós podemos nos restaurar, nós podemos ter uma nova história, porque tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos preciosas de Deus. Tudo está sempre nas mãos de Deus. Por isso eu creio sempre que a história de cada um, Deus pode mudar. Nunca diga para uma pessoa, esse aqui não muda nunca, esse aqui não vai mudar. Pode mudar sim, porque Deus pode fazer isso. Esse está sofrendo demais, Deus não vai fazer ele aprender. Vai sim, acredite. Com lágrimas você vai chorar em muitos momentos. Com a semeadura, que aqui o salmista está falando, versículo 5, os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria.
aquele que leva a preciosa semente. Preciosa semente do quê? Deus, salvação, andando e chorando. Ou seja, é labuta, irmão. Viver é labuta. Viver é difícil, mas voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os molhos, ou seja, o fruto. Deus tem uma nova história para todos nós. Deus tem uma nova história para você. Essa pandemia vai passar, a outra se iniciará, mas Deus sempre será o mesmo. No meio da história, Deus está no controle. No meio da história da sua vida, Deus está no controle. Deus vai mudar a sua história. O seu cativeiro vai passar. O seu choro vai passar. A sua angústia vai passar. E nova história acontecerá. Para você se alegrar. Para você estar comigo cultuando a Deus na igreja. Louvando ao Senhor, levantando as mãos a Deus e dizendo: Senhor, Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se é uma nova história que eu e você precisa, é a nova história da restauração do nosso relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, a minha irmã. Que em nome de Jesus, você que é de Pinda, você que é de Jacareí, de São José, de Campos do Jordão, Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você, seja aonde for, dessas cidades que eu disse, de Sorocaba, muitas vezes do Rio de Janeiro, muitas vezes pessoas que estão longe, que ouvem essa mensagem que eu trago para você do Salmo 126. Deus tem uma nova história para você. E eu estou dizendo porque a Bíblia diz. E o Senhor nos ensinou a cada dia que o dia e a noite não serão a mesma coisa. Todos os momentos. A vida passa. A vida é um círculo. Sofremos hoje, choramos amanhã, nos alegramos depois de amanhã. A vida muda. E amanhã nós semearemos e colheremos os frutos da bênção do Senhor. Eu peço para você, meu irmão e minha irmã, que você esteja orando por esses que precisam das nossas orações. Porque a história deles nesse momento é uma história triste. Eles estão chorando. Eles precisam da cura. Eles precisam da mão de Deus para trazer consolo. Peço que vocês estejam orando, por favor, pela família Cicido, pelo Mário, que está internado na UTI, em nome de Jesus. O Mário Cicido, ele precisa da nossa oração. O Shigeru casado com a Keiko Cicido, também precisa da nossa oração. Graças a Deus, eles estão, tanto o Shigeru como a Keiko estão melhor. Mas o Shigeru tem passado por momentos de febre. Eles precisam do Senhor em nome de Jesus. Esteja comigo, entrando em oração agora, para que o Senhor dê uma nova história para essa família. E que o coração, a certeza, a fé do Senhor vai se revigorar. Para que em nome de Jesus, o Senhor traga bênção para essa família, em nome de Cristo Jesus. Que você entregue no altar do Senhor agora, toda a família Cicido em nome do Senhor. Entregue no altar do Senhor a restauração da saúde do Shigeru, da Keiko e do Mário em nome de Jesus. E por todos os outros que precisam da restauração e da mão poderosa de Cristo, nosso Senhor. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor por esse sábado, sabendo que o Senhor tem uma nova história para todos nós. E essa nova história começa com cura, Senhor. Começa com bênção. Começa uma nova direção da nossa vida. Que a nossa fé perceba e veja, desfrute dos milagres de Deus. E esse milagre está na mão do maior médico de todos, que é Jesus.
E esse médico, esse Jesus, esse nome que está acima de todo nome, se faça presente nesse momento, nessa família assistida em nome do Senhor. E que o Senhor demonstre o teu poder na restauração, Senhor, de toda essa família em nome de Cristo. Proteja, Pai. Cura. Que o Mário esteja no teu altar. Que o Shigeru esteja no teu altar. Que a Keiko esteja no teu altar. E tantos outros precisam do Senhor. Restaura, Pai. O Senhor tem poder, Jesus. Nós clamamos ao Senhor porque o Senhor tem poder. O Senhor é fiel. Dá uma nova história. Dá uma nova restauração. Assim como o povo, no Salmo 126, teve a oportunidade de voltar à sua pátria, de voltar à sua família, e de viver uma libertação do cativeiro. Tira esses do cativeiro da enfermidade. É o que eu peço, Pai. E clamo ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eu louvo a Ti. E peço ao Senhor, tem misericórdia de todos nós. E que esse meu povo que está comigo nessa live esteja na proteção desse Covid em nome de Cristo. Que se por uma aventura, uma situação ou outra eles pegarem, que em nome do Senhor seja restaurada a saúde. Em nome de Cristo, Pai. Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito obrigado. Não importa de onde você é, que você seja abençoado por Jesus. Você que é de Jacareí, você que é de Pinda, de Campos do Jordão, de São José, Sorocaba, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que você seja restaurado e protegido por Jesus, porque Deus é fiel. Irmão, eu digo para você com toda certeza, presta atenção no que eu vou dizer. Deus é fiel. Só Ele pode nos dar uma nova história. Só Ele pode tirar aquele enfermo que está cativo na doença. Só Ele pode levantar aquele que morreu e é ressuscitado. Só Ele pode nos dar uma direção em nome de Jesus. Creia do fundo do seu coração. Creia com a certeza que Deus tem poder. Não importa a situação, Deus no seu alto e infinito trono vai nos ouvir e fará o que Ele quiser, não o que eu, o que você pedimos, mas temos fé. Enquanto o Senhor nos der a oportunidade de clamar, clamaremos até o fim, suplicando as bênçãos de Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus abençoe, meu irmão. Espero você amanhã no culto às 9h30 da manhã, para nós adorarmos a Deus em nome de Jesus. E nós temos um encontro também às quartas-feiras, tá? Às 20 horas, ao sábado às 19 horas. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Conto com você amanhã às 9h30 da manhã. Se você tiver a oportunidade, compartilhe essa live em nome do Senhor. Se inscreva no canal Orlando Valini para que você possa compartilhar essas lives para grupos de amigos, familiares, para que eles possam também ter uma nova história e uma nova vida em Jesus. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos vocês.